E eu tava me aproximando do final da história do meu segundo livro quando eu decidi que o clímax, o grande terceiro ato, se passaria na época de Natal. Mas aí quando eu fui me auto-questionar sobre o porquê dessa época em vez de qualquer outra, que eu me deparei com uma questão. O meu ego de criador, autor, tentou enganar a mim mesmo dizendo: porque é extremamente importante para o arco dramático dos personagens. Tudo que o Natal representa e a metáfora que ele traz para o conflito final. Aí quando eu parei de querer ser um gênio para mim mesmo na frente do espelho, que eu admiti: é que aquelas luzinhas brilhantes trazem um final tão bonito para a história. Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus. E sim, Natal e a ambientação que essa época do ano traz para as histórias. Como nós estamos nos aproximando dessa data que nos traz ideais de prosperidade, solidariedade, família, Papai Noel, decorações, neve, apesar que a gente não tem neve aqui no Brasil, mas tudo bem. Eu quis aproveitar para falar dessa enxurrada de filmes e séries com especiais de Natal e desenhos com especiais de Natal que a gente recebe nessa época do ano. E aí você tem várias categorias, como nos filmes, por exemplo. Quem não se lembra dos grandes clássicos como Esqueceram de Mim, Meu Herói de Brinquedo, Meu Papai é Noel, e o grande, e talvez o maior dos clássicos, Ernest Salva o Natal. Na verdade ninguém se lembra desse, só eu mesmo. As séries de TV também tentam se aproveitar dessa data, principalmente as americanas, como os Muppets, Alf, o E-Teimoso, o desenho do Snoopy. Mas o especial mais maravilhoso que já foi criado não é americano, e sim mexicano. Quem não se lembra do grande épico de 4 episódios de especial de Natal do Chaves, em que ele e a Vila vão passar a ceia na casa do seu barriga. Quem me conhece sabe que essa menção de Chaves ia chegar uma hora nesse canal. E pode esperar muito mais. Mas por que essa data é tão atraente para as histórias em geral? Antes de começar essa reflexão em si, é muito interessante saber que existe uma discussão sobre o que é exatamente uma história de Natal de fato. Porque existem duas categorias. Por exemplo, filmes de Natal que têm o tema Natal como parte da história, ou filmes de Natal que apenas se passam durante a data do Natal. Ou seja, existe um exemplo muito claro que é a discussão sobre 2 filmes que eu amo da minha infância, 2 filmes de ação inclusive, que todo mundo discute: esse filme é de Natal ou apenas se passa no Natal, que são Duro de Matar e Máquina Mortífera. Porque aqui você tem 2 filmes que se passam na época de Natal, mas a data em si não tem uma influência no aprendizado ou no arco dramático dos personagens do filme. Enquanto isso, no filme Esqueceram de Mim, você tem o personagem do Macaulay Culkin que durante toda a sua história e seu arco de personagem, ele vai aprendendo o verdadeiro valor da família, mesmo tendo desejado que todos eles sumissem no começo do filme. E mesmo ele tendo 2 pais desnaturados que realmente esqueceram dele para viajar para Paris. Mas também existe o argumento que todas essas histórias são histórias de Natal, automaticamente porque se passam durante a data. Mas independente da opinião, é interessante ver como a ambientação do Natal traz um clima diferente para essas histórias e as tornam mais memoráveis do que se elas se passassem em outras datas. Ou seja, até os filmes que apenas se passam nessa data ficam mais na memória como opções de assistir durante o Natal. Tudo por causa dessa ambientação. Um dos filmes que eu mais gosto e é um exemplo claro disso é o Gremlins. Um filme de criaturas que poderia se passar em qualquer outra data, mas por se passar no Natal, quando chega essa data dá uma baita vontade de ver. Outro filme que sempre me dá muita vontade de ver durante o Natal, mas aí eu vou entrar numa área mais obscura e sinistra do meu gosto, é um filme de terror chamado Black Christmas, de 1974, ou como foi tragicamente traduzido para o português, Uma Noite do Terror. O filme fala sobre um serial killer que nunca tem o rosto revelado, que entra em uma casa de fraternidades com alunas de faculdade. E aí ele se esconde no sótão dessa casa e fica fazendo ligações sinistras para as meninas que moram aí nessa fraternidade. E aí você já sabe o resto, né? Obviamente ele vai matando uma por uma depois. É um filme muito bem dirigido que inclusive deu inspiração para vários clássicos de terror da década de 90, principalmente Halloween, e que a história está extremamente conectada ao Natal, inclusive no título. Mas, em um universo alternativo, se você quisesse tirar a data do Natal, a plot central continuaria intacta. Mas, por ser tão integrado ao Natal, me dá muita vontade de ver nessa data. Quase como uma tradição, tipo Esqueceram de Mim. Aliás, uma coisa interessante de falar, já que a gente pegou esse exemplo de um filme de terror que está vinculado ao Natal,
é a ideia de que, apesar de ser uma data de paz, fartura e solidariedade, o tema e a ambientação do Natal se adequam a qualquer gênero de história. Romance, drama, comédia principalmente, mas também se adequam ao terror e até à ação, como Máquina Mortífera, Duro de Matar, que eu acabei de falar, e até esse filme recente que saiu na Netflix agora. Mas por que o Natal traz esse charme a mais para as histórias e um clima que pode ser caloroso, nostálgico ou até sinistro, dependendo do caso? Bem, estilisticamente falando, é uma época muito bonita. Você tem esses elementos como as luzinhas de Natal, as árvores, a neve, principalmente a neve que traz um visual de encanto. E ao mesmo tempo as pessoas ou os personagens se vestem mais chiques, né, ou mais coloridas, então também é um conceito que dá para brincar. Outra questão é que o conceito do Natal traz a oportunidade de brincar com uma ideia que se chama, em inglês, Cautionary Tale. O que é um Cautionary Tale? É uma história com uma moral no final. Uma história em que os personagens saem de um ponto até chegar em outro, mas elas aprendem uma lição durante. E essa lição pode ser várias coisas. O valor da família, da solidariedade, ou esses personagens simplesmente se tornam pessoas melhores no final. Dois grandes exemplos clássicos desse tipo de história é The Christmas Carol e The Grinch. Ou pode ser ainda outro fator que eu considero, que é a ideia de que o Natal humaniza as histórias. A ambientação do Natal traz o público para se identificar mais com os eventos que estão sendo contados. Afinal de contas, todo mundo celebra o Natal e normalmente gosta dessa data, porque é uma data que você pode ver a família, comer, beber, se divertir e esquecer das obrigações normais do dia a dia. Então o elemento Natal traz o público para se aproximar dessas histórias. Um exemplo disso é o grande clássico Edward Mãos de Tesoura, que é um filme que não necessariamente se passa na época de Natal, somente no terceiro ato dele, e o filme é ajudado no final por essa ambientação do Natal, porque a história dele se passa em uma terra que não neva. Só o Edward que consegue fazer nevar quando ele faz lá os cortes de gelo lá dele. Aliás, esse filme está no meu top 10 de filmes favoritos da vida. Aliás, falando em Tim Burton, que é o diretor do filme, esse é um cara que sabe aproveitar a estética e a ambientação do Natal nas suas histórias. Ele tem 3 filmes na carreira que são assim, que é o Edward Mãos de Tesoura, A Nightmare Before Christmas, ou como traduzido para o português, O Estranho Mundo de Jack, e uma das pérolas do meu coração que é Batman: O Retorno, que eu vou contar um segredinho pra vocês, só fica entre nós, hein? É um dos melhores filmes do Batman. De novo, é uma história do Batman que não necessariamente precisaria se passar no Natal, mas a estética, a ambientação, a neve, todos esses elementos ajudam para ampliar o sentimento de gótico da cidade de Gotham City. Aliás, falando em Batman: Retorno, no meu outro canal que é o Joe Reaper, nós temos os Reapercasts, que são podcasts apresentados pelos personagens Joe Reaper e Angelina. E essa semana, no Natal, a gente vai ter um Reapercast especial sobre Batman: Retorno. Vou deixar o link bem aqui na tela para vocês verem. Dá uma corrida lá para assistir, tá bem legal. Mas é isso, essa é a questão da ambientação do Natal e como esse elemento traz uma identificação maior com o público. E enfim, foram esses elementos e ambientação que eu tentei usar nessa história que eu tô criando para o meu próximo livro. E você, já usou o tema Natal nas suas histórias? Qual foi o seu objetivo com essa ideia? Foi para ampliar esses elementos, para trazer uma identificação com o público? Comenta aqui pra gente discutir. Eu definitivamente já usei. Aliás, além desse livro que eu acabei de falar no canal, que vai sair logo logo, que tem esse clímax final que se passa durante o Natal, lá no próprio canal do Joe Reaper eu acabei de lançar uma nova animação com os 2 personagens Joe Reaper e Angelina, que se passa no Natal. Aproveitando a data e o clima, saiu o novo episódio, O Natal do Reaper. Também vou deixar o link do vídeo aqui em cima para vocês assistirem agora mesmo lá no meu canal do Joe Reaper. E se vocês gostarem, aproveita para se inscrever aqui e lá também. Isso será um grande presente para mim, mas eu prometo que com esse apoio será um presente ainda maior para vocês, porque teremos muito mais conteúdo no futuro. E é isso, pessoal. Muito obrigado se vocês assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e Feliz Natal!